Edson Ivo, eu quero que você diga agora uma coisa boa para o seu amigo John. Diga aí uma coisa boa para o seu amigo John. Você é um cara muito bonito, tá certo. Agora diga essa mesma coisa do modo errado, segundo o que você aprendeu. Tá certo. Pronto. A gente viu que a comunicação, ela é composta por 3 elementos. Quais são eles? O tom, os gestos e as palavras. Então, a comunicação é composta por esses 3 elementos. Vimos que a comunicação é o ato de você entregar algo a outra pessoa, no caso aqui, uma informação. Então, a gente começou esse estudo definindo o que é comunicação, em seguida a gente definiu o que seria uma comunicação ruim, o que a gente chamou de comunicação tola. E a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 características da comunicação tola. E as pessoas que vieram somente para o culto à noite, que não puderam chegar para a EBD, elas não sabem dessas 11 características, ou melhor, talvez não saibam que elas foram listadas aqui. Então vamos rememorar, vamos lembrar aqui de algumas. Alguém lembra de alguma dessas características da comunicação tola? Conversas torpes, ou seja, é carregada de quê? Do que a gente chama de palavrões. Faltam 10. O que mais? Zombaria, foi a última. O que é a zombaria? É você comunicar de modo a rir indevidamente ou fazer comédia, humor, ser sarcástico ou irônico em relação a algum ponto dentro da sua comunicação que é indevido. Você fazer piada com a cara dos outros. Antes da gente prosseguir, o Samuel Brandão, ao fim do estudo, ele me fez uma pergunta interessante. Ele disse assim: pastor, então fazer piada é errado? O que é que vocês acham disso? Mas o ato de fazer piada em si. Se for, eu estou frito. Se fizer piada ruim, for errada, aí estava mais frito ainda. Não, fazer piada não é errado. O bom humor, ele é o natural ao ser humano criado por Deus. O mau humor é que há distorção. O problema é fazer piada no momento errado, na hora errada, com o objeto errado, ou desrespeitando alguém, ou menosprezando algo que Deus fez, ou atacando de alguma maneira algo que Deus aprova. Isso seria errado. Mas você fazer uma piada não é ruim, não é ruim, não. Como é? Com pessoas erradas, mas às vezes uma boa piada com uma pessoa errada, ela faz lhe ajudar. A pessoa está querendo lhe bater, você contou piada, ela lhe bate sorrindo. Né? Então, muitas vezes, está vendo? Piada ruim, é disso que eu estou falando. Mas fazer piada não é errado você se divertir, você falar as coisas. Pelo contrário, esse é o que é esperado do Filho de Deus. Vimos, então, que a comunicação tola é carregada de palavrões e ela é cheia de zombaria. Mas o que mais a gente viu a respeito dela? Como é? Pronto. A comunicação tola, ela é cheia de interrupções. Ela não dá a devida consideração ao que o outro diz. O que foi que você falou, Bateus? Foi o que você falou? Exatamente. Interrompe, não quer saber nem o que ele disse. Já vai logo para cima, querendo expor sua ideia. A gente leu uma referência que diz isso, que o homem ímpio, ele valoriza tanto sua opinião, que ele não se importa com a opinião do outro. Essa é a ideia. Além disso, gritaria. Então, quando o seu argumento é um grito, você perdeu a discussão. Além disso, vimos o que mais? Pronto, a primeira de todos, ela não se baseia no que Deus diz, nem em Deus, nem em sua palavra. O que mais? Pronto, birrenta, ela é birrenta. Ela é aquela comunicação que diz assim: eu não quero mais. Você começa, não, vamos discutir, chega para mim. Não quero mais conversar com você sobre isso. Não quero mais nem falar com você mais nunca. Além disso, que o Cláudio falou, ela é composta de expressões corporais inadequadas, muitas vezes. Você dizer que não está zangado assim. Estou zangado, não.
É você dizer que está prestando atenção assim. Igual você, igual você pode fazer. Além disso, o que mais? Pronto, mente, ela é marcada por mentiras. Além disso, ela é desrespeitosa, cheia de julgamentos superficiais e injustos, e ela não transmite graça a quem ouve. Vamos agora para o outro lado da moeda, para a comunicação sábia. Em relação à comunicação sábia, nós temos aqui 7 características dela. Em seguida, nós vamos para a comunicação, 4 regras de comunicação em momentos de conflito, e depois vamos encerrar aprendendo como desenvolvermos uma boa comunicação. Então, vamos agora para a comunicação sábia. Virando a chave, vimos o que é errado, vamos agora para o que é certo. Primeira referência, Salmo 1 e 2. O que é que diz lá? Salmo 1 e 2. Desculpa. Vice-versa. Aí tu trocou um pouco as bolas, mas a ideia é essa. Então, o homem não se detém no conselho dos ímpios, o homem não se assenta na roda dos escarnecedores, nem vai seguir o conselho ali de quem é mau. Antes de fazer isso, ele vai ter prazer na lei do Senhor. Logo, a primeira característica de uma boa comunicação é que uma boa comunicação tem Deus e sua palavra como fonte. Irmãos, se o que molda a maneira como você fala com as pessoas não é as Escrituras e o que você sabe a respeito de Deus por intermédio das Escrituras, muito provavelmente você fala muito mal. E se você tem alguma virtude no falar, saiba disso ou não, mas você está em acordo com alguma das prescrições da Escritura. Não há como o homem falar bem se ele for antagônico ao que diz a Escritura. Não existe essa possibilidade do homem falar adequadamente, do homem comunicar-se bem. E com isso eu não estou falando de eloquência, eu estou falando de natureza, de uma comunicação ser boa, se ela não vier se ela não tiver toda a sua base, sua estrutura ali, fundamentada na Escritura. Você conhece alguém que não é crente e fala bem? Conhece? Por que essa pessoa fala bem? Você já parou para pensar? Não estou falando do aspecto de eloquência, mas uma pessoa que você gosta de conversar. Provavelmente, irmãos, ela está seguindo algum parâmetro da Escritura, mesmo sem saber. Porque os gentios, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, mostrando assim a norma da lei gravada no seu coração. Como vai argumentar o C.S. Lewis, mesmo as pessoas que não conhecem Deus, elas estão debaixo de uma lei soberana que governa o mundo. E essa lei nós temos acesso, que é a Escritura Sagrada. Então, a comunicação sábia, ela tem Deus como fonte. Além disso, o que é que diz lá em Efésios 5:19? Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Esse texto aí, ele está falando do falar cotidiano das pessoas. E esse falar, ele tinha uma base, ele tinha uma fonte da qual ele era derivado e que o desenvolvimento dele apontava para essa fonte. E essa fonte é o próprio Deus. E o alvo desse falar também era o próprio Deus. De modo que a comunicação sábia, ela tem Deus como alvo. Como é que você falaria, Cláudio, se você soubesse que amanhã o presidente da República vai lhe visitar? Gostando dele ou não, votando nele ou não, você não ia chamar ele de qualquer coisa, não. Por quê? Não é nem por causa de tanto respeito, é porque você sabe que ele é uma autoridade. Quando a gente está diante de alguém importante, a gente não fala de qualquer jeito. Irmãos, a nossa vida a gente vive diante de Deus. Por isso que a nossa comunicação, ela deve sempre ter ali um Deus que está no mesmo ambiente. Eu estou sozinho com a Camila? Nunca estive sozinho com a Camila. Deus sempre esteve lá. Então, se eu falo algo errado com a Camila, existe alguém que está ouvindo. E ele é o primeiro interessado nas minhas palavras. Esse alguém é o próprio Deus. Então, a comunicação sábia, antes de ter a ver com quem eu estou falando, ela tem a ver com Deus que está ouvindo. A comunicação sábia, ela tem Deus como alvo.
ela tem Deus ali como o elemento base, ela tem Deus como fonte, como a gente viu no Salmo 1, e ela tem Deus como alvo, é o que a gente vê aqui. Por isso, falar com salmos e hinos. Além disso, essa comunicação, ela é clara e não deseja enganar. Leiam aí Efésios 4:25. Pronto. A ideia aqui é uma mensagem clara. A comunicação sábia, ela é clara. Ela não é uma comunicação dúbia, uma comunicação ambígua, que dá margem para diversas interpretações. Mas você diz o que tem de dizer com verdade, de modo que você fala e a pessoa entende. E o seu objetivo é que a pessoa entenda. Você não fala algo para que a pessoa entenda o contrário. Você não fala algo para que fique ali no ar, para que a pessoa não entenda tudo de uma vez e vá entendendo gradativamente. Mas você fala exatamente o que você quer dizer. Para quê? Para não ter o risco de cair na prática do engano, de enganar os outros. Então, a comunicação sábia, ela é clara e ela não se propõe a enganar. Pode ser que alguém se engane com você, mas que você não viva a enganar alguém. Agora, algumas referências. Efésios 4:29b, Salmos 39:1, o irmão abre lá em Salmos 39:1, e Mateus 12:36 e 37. Então, eu queria que vocês lessem essas referências. Alguém leia Efésios 4:29, a parte B? Não, transmita graça aos que ouvem. 39:1, Salmo 39:1. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Grave bem essas informações aí. Ele ia pôr uma mordaça na boca dele, ou seja, ele ia tapar sua boca quando os ímpios estivessem presentes. E, por fim, Mateus 12:36 e 37. O irmão pode ler, ou irmã. Digo-vos que toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que esses três textos juntos nos dizem é que uma comunicação sábia, ela é sensível a Deus, à audiência e à situação. Eu posso dizer assim: ei, mas tu é muito burro, para alguém? Pode ser que exista alguma situação que é cabível, mas não em todas. Então, existe hora de eu falar de uma determinada forma com a pessoa. Existe hora que eu vou ter que ser mais enérgico, dizer: Júnior, pare com isso, Júnior. Mas isso, às vezes, não é no momento da publicidade. Existem horas que nós estamos aqui todo mundo junto e que há espaço para uma exortação pública. Mas a gente tem que ser sensível à situação. A gente tem que ser sensível e saber a hora certa de falar, o lugar em que estamos falando, considerar as pessoas que estão diante de nós. É como aquele marido que não sabe chegar em casa para conversar com a sua esposa, uma coisa totalmente adiável. Mas ele quer falar na frente de todo mundo, corrigir ela, quer exprimir ali um veredito em cima de uma situação, muitas vezes precipitadamente. É aquela mulher que já não consegue guardar e esperar até chegar em casa para resolver um problema, mas ela é ávida, ela não consegue controlar sua língua e fala repentinamente aquilo que quer dizer, independente de quem esteja, independente do lugar que esteja e da hora que esteja. Irmãos, existem muitas pessoas que falham nessa área, pessoas que não sabem se controlar, pessoas que falam em qualquer lugar e não estão nem aí para quem esteja ouvindo. O que o Salmo diz é: quando o ímpio estiver presente, eu vou fazer o quê? Vou colocar uma mordaça na minha boca, eu vou me calar. Nós vamos dar conta das nossas palavras e a gente tem que transmitir graças às pessoas. Por exemplo, pode ter irmãos aqui que eu falar algo não vai ferir, e outro que se eu falar a mesma coisa vai ficar profundamente magoado. Então nós devemos ter sensibilidade às pessoas. Essa semana eu estava organizando meu escritório
e eu me deparei com um livrinho chamado Conselho aos Jovens, do pastor Mauro Clark. É uma coisa assim, é um livro de conselhos, e tinha vários conselhinhos, e eu li o livro todinho, que cada página era uma frase. Então, não sou um grande leitor, mas eu li esse livro todinho nesse dia. E um dos conselhos era: não trate os outros segundo a sua sensibilidade, mas trate os outros segundo a sensibilidade deles. Irmãos, isso é importante. Muitas vezes a gente acha que todo mundo é como a gente. Você pode me esculhambar. Se você me pedir perdão, no outro dia eu estou de boa. Mas tem pessoas que não vão ter esse discernimento, essa maturidade. Eu não trato isso como o ideal, mas existe essa situação. Existem pessoas que você pode chegar com uma abordagem mais violenta, tem outras que isso não vai funcionar nunca. Então, se você não tiver sensibilidade para com aquelas pessoas com quem você fala, você vai estar fadado a sempre ter uma comunicação ímpia, uma comunicação nécia. A comunicação sábia, ela é sensível à audiência e à situação. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Está dando para entender? 1 Pedro 3:9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberes bênção por herança. Pronto. A comunicação sábia, ela não é proporcionalmente má. Se alguém lhe chama de um nome ruim, o que é que você vai falar com a pessoa? Segundo esse texto, se alguém lhe chama de uma coisa ruim, você vai respondê-la com estima, considerando ela uma pessoa boa. Imagine se isso aqui fosse uma realidade no seio dos lares, no âmago das famílias, onde o marido ele chega para a mulher e diz: você não sabe de nada. Qual a resposta da mulher? Não sabe de nada é tu. Eu não sei de nada, lava a tua boca para tu falar o meu nome, né? E assim por diante. Mas a palavra sábia, ela não é proporcionalmente má. Me fizeram mal? Eu vou pagar da mesma moeda. Me chamou disso? Eu vou chamar disso. Na verdade, eu vou chamar de algo pior para aprender a não mexer comigo. Não é assim, não. Em penúltimo lugar, ela não tem como alvo a destruição de terceiros. Tiago 3, 9 a 12. O que é que diz lá? Tiago 3, 9 a 12. Alguém leia, por favor? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce e que é amargoso? Irmãos, o que esse texto nos ensina é que não há coerência da boca de um salvo sair para as pessoas bênção e maldição. Muitas vezes, no nosso falar, nós temos uma tendência destrutiva. Nós acabamos por gerar a destruição de pessoas, de reputações. Irmãos, a comunicação adequada, ela não é assim. Ela não tem como alvo a destruição. E o que é algo que destrói o outro? Vou ser bem simples, é qualquer coisa que não edifica. Por exemplo, se eu vou chegar em casa hoje, vou falar do Cláudio. Que visão a Camila vai ter a respeito do Cláudio depois que eu falar? Se ela tiver uma visão negativa ou ruim, depois que eu falei do meu irmão para ela, eu estou destruindo ele. Irmãos, a comunicação sadia, ela não é assim. E não há um lugar onde a gente tenha habilitação para executar uma atitude assim. Mas está só nós aqui. Não importa. Mas está só eu e meu marido. Não importa. Mas está só a minha família aqui. Não importa. Mas eu estou sozinho com alguém que eu confio muito. Não importa. Irmãos, a comunicação boa, justa, sábia, ela não tem como alvo a destruição de terceiros. Algum comentário, alguma pergunta? Se não, por fim, uma última característica da comunicação sábia é que ela é dura quando tem que ser, mas ainda assim visa o bem e restauração. O que é que diz João 6, 60 a 62?
João 6, 60 a 62. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Pronto. A comunicação sábia, ela é dura quando tem que ser. Irmãos, vai ter vezes que eu vou precisar ferir vocês. Vai ter vezes que eu vou precisar fazer vocês chorarem. Vai ter alguma vez, provavelmente, que eu vou precisar chegar na sua casa. E quando eu sair de lá, você vai estar muito triste consigo mesmo, comigo. Porque amar, muitas vezes, é fazer sofrer. Não fazer sofrer por diversão, mas fazer sofrer para gerar um bom resultado. A comunicação que agrada a Deus, ela é dura quanto tem que ser. Ela não cria uma realidade paralela. Tem pessoas que se cercam assim. Elas tendem a sempre ver um mundo que não existe e, por isso, elas acabam, com isso melhor, elas acabam acalentando a consciência do seu próprio coração. Elas sempre criam uma possibilidade que existe apenas no mundo das ideias e que é muito positiva em relação a uma pessoa, para nunca precisar chegar até a pessoa e confrontar. Irmãos, muitas vezes nós vamos ter que ser duros. Falar bem, muitas vezes não é ser agradável. Falar bem, muitas vezes é criar inimigos que não vão interpretar bem o que você falou, ou mesmo que não vão aceitar a verdade que você falou. Mas falar bem é necessário, se nós queremos ser sábios, segundo o que Deus nos instrui. Quando devemos ser duros? Situações diversas acontecerão em que deveremos ser duros. E quando a gente tiver que ser duro, se a gente não for, a gente vai estar falhando. Tem vezes que não funciona passar a mão na cabeça da pessoa. Tem vezes que não funciona abraçar. Tem vezes que a pessoa precisa de um sacode. Ela precisa ser colocada no lugar dela, em amor, obviamente. Mas a igreja, ela não é um grupo de pessoas que foram idiotizadas por Cristo. Pessoas que você bate na cara e diz: que eu te amo. Não é. Muitas vezes a gente causa dor nos nossos irmãos, sem o menor prazer nisso, chorando junto com ele, para que ele possa mudar e se tornar mais parecido com Jesus. Então essas são as características da comunicação sábia. Agora, vamos para uma próxima etapa do estudo. Provérbios 27, 6 também tem a ver com isso aí. Pode ler aí. Reais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Exatamente. O ferro afiando ferro, né? Vocês já brincaram de Beyblade? Os rapazes mais novos devem ter brincado. A gente pegava lá no pré uma estampa de limpol, tava aqueles negócios de bicicleta, botava uma para papocar na outra, chega, piscava fogo e a gente ficava os gritos, achando bom demais. Quando o ferro bate no ferro, pisca fogo. Dá ali um atrito. Mas, algumas vezes esse atrito é necessário no meio do povo de Deus para que a gente chegue a uma melhor compreensão da verdade. Irmãos, então, vimos como é a boa comunicação, vimos como é a comunicação ruim. Só que o problema é que quando a gente chega na hora H, normalmente essas ideias aqui elas não vêm muito à tona, não. Quando a gente chega num momento de conflito, no momento em que a pessoa disse que eu era feio, eu esqueço dessas regras aqui. E se eu for me apegar a algo, o que eu deveria lembrar? Então eu gostaria de agora voltar o meu olhar e a atenção dos irmãos para esse próximo tópico, que é como lidar com a comunicação nos momentos de conflito. Nos momentos em que a sua esposa diz assim: rapaz, você não é um bom marido, não. No momento que o seu marido diz que você não é uma boa esposa. No momento que o seu amigo fala uma coisa que lhe deixa irritado. No momento que o namorado diz para a namorada uma coisa que ela não gosta. Nessa hora, como a gente deve reagir? Qual deve ser nossa atitude? Como a gente pode sustentar, nesses momentos, uma boa comunicação? Porque quando o negócio está bom, é fácil fazer as coisas certas. Agora, quando a gente é levado ao limite, quando a gente é levado a uma situação de pressão, é mais difícil.
executar as coisas da maneira que devem ser executadas. Então, para isso, eu gostaria de apresentar para os irmãos um material do curso de aconselhamento bíblico que me marcou muito e que muitas vezes eu utilizei na minha própria vida. Talvez esse material seja o motivo da Camila me suportar em algumas situações. Esse material é chamado de 4 regras de comunicação. É uma ideia que foi articulada por um dos professores, e ele se baseia em Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32. Então, em cima desse texto, nós vamos encontrar 4 regras importantíssimas de comunicação, principalmente para esses momentos. Se você não for lembrar de muita coisa que eu ensinei hoje, lembre dessas 4 regras que você já vai ter dado um grande passo quanto à sua comunicação. Ok? Então, vamos ler logo o texto como um todo. Um irmão lê aí, do versículo 25 ao 32. O John já leu, mas vamos ler novamente para ficar bem fixa a ideia aqui na nossa mente. Pode ler, alguém aí. Castilho, vai ler. Voluntário aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tirai de não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Amém. Primeira regra, baseada no versículo 25. Vamos voltar aí para ele. Versículo 25. Lê aí de novo, só o 25, Castilho. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeira regra, principalmente em momentos de conflito que você deve executar. Seja honesto. O que é ser honesto? O que é ser honesto no contexto que eu estou falando aqui? Pronto, ser honesto não é você pagar suas contas todos em dias. Você deve fazer isso, nem não enganar os outros no aspecto de comércio ou coisa assim. Mas ser honesto é falar a verdade. Você tem que falar a verdade. Não é suficiente. Derrubei. Você somente não mentir. Não é suficiente você não mentir. Você tem que falar a verdade. Existe ali uma zona cinzenta entre as duas coisas. Porque você pode não mentir, falar a verdade, mas falar a verdade de um modo incompleto, o que não resolve a sua situação. Então, muitas vezes, em momentos de briga, é isso que acontece. As pessoas, elas não falam a verdade. O texto aí diz falar, é uma ordem. A ideia é falar a verdade. As pessoas, elas não podem adivinhar o que está na nossa mente. Essa é uma das coisas que eu acho mais toscas. Quando uma pessoa, ela se zanga com outra por causa de uma expectativa não externalizada. Você tinha que saber isso. Ninguém tinha que saber nada. Você devia saber isso. Fale. Fale. Para você resolver conflitos, você tem que falar a verdade. Qual o nome da coisa que está lhe afligindo? Qual é o nome daquilo que está lhe tirando a paz? Qual é o motivo do seu incômodo? Não deixe nas entrelinhas. Honestidade é mais do que você não somente mentir, é você falar a verdade. As pessoas não podem ler sua mente. Quantas brigas, irmãos, entre casais, entre pessoas, não se dão nesse campo imaginário? Com você forçando uma pessoa a ler sua mente. Você não diz para ela o problema, e quando alguém chega para você e fala assim, por quê? Você fala, ela tem que saber. Isso é loucura. Não faz sentido. Então, seja honesto. Falar a verdade é necessário. Lógico que a gente já falou que falar a verdade sem amor é crueldade. A gente já fez essa menção a esse fato hoje. Então, falar a verdade não é simplesmente ser seco. Você falar aquilo que está no seu coração sem se importar com as consequências. Existe toda uma sensibilidade. Mas essa sensibilidade ela não pode ser maior do que o detalhamento do fato. Então, seja honesto. Está num conflito?
está num conflito marido e mulher, está num conflito amigo-amigo, um conflito irmão-irmão, você quer resolver, é necessário que na sua comunicação exista honestidade. Honestidade, clareza. Eu não sei o que o Edson Ivo está pensando. O Edson Ivo não sabe o que eu estou pensando. O John não sabe o que o Edson Ivo está pensando. Então você tem que falar. Você tem que falar. Senão o problema não vai embora, não. Então, irmãos, falar a verdade implica em jogar a desonestidade fora. Implica em você, em momentos de conflito, não querer enganar o outro. Não querer articular uma situação para que você saia melhor na fita. Não é aquela história que eu falei, uma omissão seletiva. Eu fui para a praia jogar bola e para o mercado. A Camila não queria que eu tivesse de jogar bola. Aí eu chego em casa assim, Camila, eu fui para a praia e para o mercado. Falei a verdade? Falei, mas a verdade incompleta, gerei engano. Isso, irmãos, também implica em você não cair em autocontradição, em você não falar algo com a sua linguagem corporal e outra coisa com a sua boca. É aquela mulher que diz, estou zangada não. Estou zangada não. Tudo bem, eu te perdoo. É o homem que diz, não, tudo resolvido. Passa 3 meses sem falar com a mulher. Depois que está tudo resolvido. Se não tivesse, pegar um pau e... É a pessoa que diz assim, não, a partir de hoje, é como se isso não tivesse acontecido entre nós. Vamos ser os mesmos amigos. Nunca mais vai na casa da pessoa. É esse engano, esse conflito, ou mesmo algumas indiretas. O que é uma indireta? O que é uma indireta? Vocês sabem o que é uma indireta? Tu sabe, né? O que é uma indireta? Isso é uma indireta. Pegaram? Então, irmãos, é você ser claro, você falar a verdade. Essa é a primeira regra aqui. Em momentos de conflito, nós temos que estar ao lado da verdade. Se a verdade não for a nossa parceira, a paz não chegará. Se a verdade não for o seu aliado numa guerra, muito dificilmente a guerra vai ter fim. A guerra pode até ficar ali inanimada por um tempo, ela pode até ficar adormecida, mas em algum momento ela reacende. E aí vem todo aquele conflito de novo. Primeiro tópico importante, seja honesto. Mateus brigou com o John. O que é que tu tem que lembrar, John? Ser honesto com Mateus. Ser honesto com Mateus. Irmãos, é incrível como isso aqui é o beabá e as pessoas não fazem. As pessoas não chegam para as outras para conversar. Quantos casos eu já não lidei de pessoas que tinham um problema do tamanho do mundo e depois eu fazer a pergunta, por que você não falou com a pessoa? Você não sabe como ela é? Você não sabe o que é que ela vai fazer? E você sabe? Não, mas sempre tem uma esquiva. Seja honesto se você quiser resolver os seus conflitos. Ok? Então, Marla entrou em conflito com Cláudio. O que fazer? Pegar um tamanco e jogar nele? Não. Ser honesto. Ser honesto. E aí, Joseph? Você. Seus amigos não respondem você. Está um conflito aí. O que é que você tem que fazer? Como é que você é honesto? Você manda uma mensagem assim, cara, é muito triste tu não responder minhas mensagens, mano. Aí ele não responde essa também, né? Quando tu vê ele pessoalmente, tu diz. Tá certo. Ok. Próximo tópico, versículos 26 e 27. Próxima regra. Primeira regra qual é? Segunda regra, 26 e 27. Se não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, em lugar habitado. Irmãos, em segundo lugar aí, quem fez o curso de aconselhamento, lembra qual é o segundo tópico aí? Lembra, Felipe? Se manter atualizado, é o termo que é utilizado nos cursos de aconselhamento. Se manter atualizado. Como assim se manter atualizado? Resolver imediatamente os problemas que você está enfrentando na hora. Não deixar para resolver um problema de hoje, amanhã. E não antecipar um problema de amanhã para hoje. Mas você resolver as coisas que têm que ser resolvidas agora. O texto diz, irai-vos e não pequeis. O que é que isso
indica para nós? O que é que essa frase, irai-vos e não pequei, implica? O que é que ela implica? Tem como eu dizer, minta e não peque? E por que é que tem como eu dizer, ire-se e não peque? Lógico, a ira não é pecado. A ira nem sempre é pecado. A ira, ela é uma energia que deve ser usada para resolver problemas. A ira, ela é pecado quando ela é utilizada para atacar outros ou quando você ataca a si mesmo por meio dela. Mas se irar em si não é um pecado. Mas além de afirmar esse fato, a ideia aqui do autor é que nós devemos resolver os nossos problemas diariamente, não dando uma posição para que Satanás nos ataque. Nós não devemos abrir um caminho para que Satanás coloque no nosso coração um torpedo com desapontamento, com ressentimento, com amargura, com ódio. Nós não devemos deixar que problemas enraizem no nosso coração de modo que o desânimo espiritual venha. Nós não devemos deixar que um problema crie outros problemas. A ideia é, você tem que resolver o problema de hoje, quando? Então, se hoje, John, o Mateus lhe chamou de feio, suponhamos que não seja verdade. Você ficou muito chateado com isso. Quando é que você tem que resolver isso? Hoje. Ah, mas amanhã eu vou. Amanhã vira depois, depois vira depois, depois vira depois. E aí o problema foi tretontonte e tu não resolveu hoje. Vocês conhecem essa expressão, tretontonte? Estou conhecendo agora. Porque é o regionalismo tomando de conta. Então, irmãos, resolver os problemas hoje. Resolver os problemas agora. Existem problemas que, sim, eles demandam uma reflexão antes de você agir. Existem questões assim, eu não estou estabelecendo aqui uma regra para que você siga ela em absolutamente todos os casos, porque existem exceções. Sim, Mateus. Pois é, assim, era isso que eu ia perguntar, porque eu tinha um vídeo do seguinte, eu tô com raiva muito fácil, e aí se eu for resolver tipo, os problemas com raiva, eu tenho uma explosão. Então, muitas vezes, era tipo assim, aconteceu um conflito, certo? E aí eu não falava nada. Eu saía e ia pensar se a minha raiva correspondia ao meu problema. E na maioria das vezes eu não correspondia. E aí, quando eu resolvi o problema, eu resolvi o problema. O ponto é você fazer uma reflexão imediata e resolver isso quanto antes. Essa é a ideia do texto, de preferência no mesmo dia. A ideia é que você não leve um problema para o outro dia. E o que implica nesse texto é que, provavelmente, diante de Deus, dificilmente existirá um problema que não dê para ser resolvido no mesmo dia. Agora, existem umas questões que são um pouco mais subjetivas, como uma palavra atravessada que eu ouvi e eu não sei exatamente o que significou, eu reflito um pouco para poder conversar com a pessoa e não gerar um desgaste desnecessário. Pode acontecer situações assim, mas as situações elas são exceções à regra. O que é básico, o que é comum, o campo ali em que vai acontecer o cotidiano, é que os problemas do dia podem ser resolvidos no dia. E você não pode deixar um problema para lá até resolvê-lo. Mas a ideia claramente é essa. Nunca deixe um problema para lá. Resolva o quanto antes, imediatamente, se possível. Que não se ponha o sol antes que você resolva o seu problema. A ideia expressa aqui é essa. Ou seja, vocês já conhecem a expressão intrigado? Que é alguém intrigado, dona Margarida? Você que é uma senhora sábia, diga aí para nós o que é isso. Pessoa que não fala com o outro. Você já ouviu falar de gente intrigada há 30 anos, 20 anos? Totalmente o contrário a isso aqui. Tenho um problema hoje, resolvo hoje. Resolvo agora. Resolvo nesse momento. Não espero para depois. Resolver os problemas diariamente. Porque se eu não resolver, eu vou estar dando um lugar para Satanás entrar na minha vida. Não dentro de mim, porque eu sou um salvo, né? Mas entrar na minha vida. Quantos problemas, se resolvidos imediatamente, não poderiam evitar grandes desgastes? Além disso, pare de segurar para de colocar dentro de si problemas e internalizá-los. Você muitas vezes fecha a possibilidade de comunicação entregando-se ao choro. Você fecha-se por meio do orgulho, dizendo, eu nunca mais falo com aquela pessoa. Você se fecha de diversas formas.
resolva logo o seu problema. Amanhã você vai ter outros problemas. É o que Jesus diz lá em Mateus 6. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então resolva os seus problemas hoje. Mantenha-se sempre atualizado. Mantenha-se sempre com as suas metas batidas. Cada problema que acontece na sua vida é uma meta. Resolver é o seu objetivo. Então, não deixe para amanhã o problema que você pode resolver hoje. Não deixe. Não deixe. Porque senão a amargura vai encontrar um lugarzinho no seu coração, vai crescer, vai se transformar num monstro, vai te transformar num monstro. Então, resolva os seus problemas logo. Quando você for chegar para alguém, existem algumas perguntas que você pode fazer nessa... Deixa eu explicar isso melhor. Já que nós temos que resolver os nossos problemas imediatamente, para que não venhamos a nos precipitar no fazê-lo, existem algumas perguntas que a gente deveria fazer. E depois, irmãos, eu posso compartilhar com quem queira esse material. Eu sei que não tem como vocês pegarem tudo, é óbvio. Primeira pergunta. Eu tenho os fatos certos? O que é isso? O que é eu tenho os fatos certos? O que é que isso significa? Pronto. Antes de você ir, essa reflexão é importante, uma reflexão imediata. Mas será que foi isso mesmo? Será que eu entendi certo? Será que o que aquela pessoa falou queria me atingir? Então, verifique isso para que você não tenha problemas. Além disso, você deve perguntar, isso é pecado? Isso está, de alguma forma, desagradando a Deus? E se está, o pecado é em quem? Na pessoa ou em mim? Além disso, você deve perguntar, será que esse é o momento certo? Será que essa é a hora certa de eu resolver isso? Não que protelar, deixar para depois, seja a solução. Mas às vezes acontece uma coisa aqui, tá aqui eu, a Camila, o John, o Matheus, o Júnior, o Cláudio, todo mundo aqui, o Júnior falou uma coisa que eu não gostei, aí eu, ei, todo mundo cala a boca aí. Júnior, cara, às vezes não tem necessidade desse desgaste todo. Será que é o momento certo? A esposa que fala uma coisa com o marido, diz assim, Camila, em casa a gente vai conversar. A pior coisa que a Camila me diz, é melhor pegar um pau e me matar. Diz assim, Matheus, quando chegar em casa eu gostaria de conversar com você. Eu fico pensando todas as coisas que eu fiz errado na minha vida. Eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí quando ela chega lá, ela diz assim, Matheus, o botão da sua blusa estava frouxo, então é bom a gente dar um jeito. Aí eu, meu Deus, o que é isso, minha filha? Quase você me mata. Mas muitas vezes é isso, irmãos. É você não deixar para depois. É você se informar adequadamente das coisas. É você escolher o momento certo. Além disso, você deve perguntar, a minha atitude está certa? Eu estou tentando ajudar a pessoa que eu estou indo conversar com ela? Você deve perguntar, as palavras que eu estou planejando usar são palavras amorosas? Porque às vezes você já cria um plano na sua mente. Assim, rapaz, eu vou dizer isso, isso e isso. A Marla está em casa assim, quando o Cláudio chegar, eu vou dizer assim, Cláudio, você é isso, você é isso, você é isso. Como é que você não faz isso, Cláudio? A gente já cria aquele plano. Quem aqui já criou um plano assim? Não levante a mão, não, porque poupe tempo. A gente cria esses planos, cria um plano, rapaz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deixa ele chegar. E depois, em último lugar, você tem pedido ajuda a Deus? Será que Deus, Ele está de acordo com essa minha causa que eu vou tratar? Então, não deixe os problemas de hoje para amanhã. Primeira regra, momentos de conflito, qual é? Segunda regra, esteja atualizado. Não deixe para amanhã, F5, direto. Então, aqui, a Camila disse que eu era feio, vou falar com ela hoje. O melhor momento possível eu vou falar. Não vou deixar isso crescer no meu coração, não. Irmãos, isso é libertador. Isso é libertador, eu digo para vocês, por experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa da natureza muito ruim. Natureza ruim. Família do PA, o nome da família é Liô. Tudo. Eu já falei de uma parte da família, que você já sabe, aí da uma parte da família. Mas os outros são um bicho doido. E aí é do sangue, um negócio de natureza ruim. Muitas vezes eu ficava guardando esse negócio, passava dia. Quando eu comecei a colocar isso aqui em prática na minha vida, eu fiquei tão leve. Porque aquilo não me escravizava mais. O John fala uma coisa aqui comigo, eu passo a semana pensando, isso me faz sofrer. É igual a história do homem do macaco. Lembra, John, da história do homem do macaco?
Todo mundo que conversa comigo, que já foi para um aconselhamento, entra a história do homem do macaco, que essa história é universal e se aplica a tudo. Um vizinho estava andando de carro, o carro furou o pneu na frente da casa do vizinho dele. Um homem estava aí, o carro furou o pneu na frente da casa do vizinho. Aí ele parou o carro e disse assim, meu vizinho tem um macaco, vou pedir emprestado o macaco dele. Aí ele começou a pensar, mas ele não vai me dar não, e se ele não me der, eu esculhambo ele. Se ele não me der, eu esculhambo ele. Aí ele desceu do carro e foi com essa mentalidade. Quando chegou lá, ele não pediu o macaco não, começou logo a esculhambar o cara e foi-se embora. É isso que acontece, você enlouquece quando você começa a botar uma coisa na sua cabeça, você fica louco, você fica pensando naquilo que lhe escraviza, cria raiz no seu coração, e uma pessoa que lhe chamou de feio, no final de semana seguinte, ela quer lhe matar, e você não quer ver a pessoa mais nunca, aquilo cresce no seu coração se você não resolver logo. Então se mantenha atualizado, resolva o problema de hoje, hoje. Próximo ponto, 29 e 30. O que é que diz? Castilho, lê aí, Castilho. Não sai da vossa boca nenhuma palavra pouco, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmite a graça aos que ouvem. Sim, desculpa. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Decora essa ideia aqui. Decora essa ideia. Isso aqui foi revolucionário na minha vida, irmãos, quando eu descobri isso aqui. Ataque o que, Camila? O problema e não... Num momento de crise, num momento de conflito, quando você for conversar com alguém, ataque o problema e não a pessoa. Imagine que a Marla fez uma coisa ruim com você, Cláudia. Você não vai chegar para ela, você não vai chegar para conversar com ela dizendo, você é a pior esposa do mundo, por isso você fez isso. O que foi que você fez? Você atacou a pessoa. Você não vale nada. O Edson fala para o John, John, você não vale nada, você fez isso comigo. Atacando a pessoa. Vamos resolver o problema. O problema é que é a questão, não a pessoa. Então, ataque o problema e não a pessoa. Evite palavras torpes, evite palavrões, não fale palavrões. Não ataque o caráter da pessoa, não ataque o que a pessoa é. Não arrase a pessoa, não difame ela, não impeça o crescimento dela, mas ataque o problema, porque é o problema que está atrapalhando o casamento de vocês, é o problema que está atrapalhando a amizade de vocês. Você ama o seu irmão, então por que você vai atacar o seu irmão? Ataque o problema. Edson Ivo, você falou algo que me machucou muito. Você não vale nada. Não. Você falou algo que me machucou muito. Fale mais isso não. Isso me machucou. Faça isso, resolvendo o problema, não atacando a pessoa. Mateus, você é um péssimo amigo, porque você fez isso. Comecei logo atacando a pessoa. Já perde a discussão, porque quando lhe atacam, qual é a sua tendência natural? Me atacando? Bem tu. Não sei nem o que é, bem tu. Me atacou, você acabou. Não ataque a pessoa. Ataque o problema. Use uma comunicação edificante, que encoraje, que construa. Você fale a verdade em amor. Traga edificação para a pessoa. Traga palavras que edificam, mesmo para a pessoa que lhe fez o mal, porque você não vai pagar o mal com o mal. Foque no conflito e não na pessoa. O seu objetivo não é triunfar. O seu objetivo não é humilhar a pessoa. O seu objetivo é que o conflito cesse. Observe o seu tom de voz, porque às vezes você grita a verdade, o que machuca muito alguém. Homens, um grito seu com a sua esposa, com a sua namorada, pode deixar ela profundamente triste. Não vale a pena. Você diz assim, você está errada. E quando você faz isso gritando, você é a pior esposa do mundo, você é a pior namorada do mundo. Por que foi que eu me casei com você? Eu era doido nesse dia. Atacando a pessoa e não o problema. Então, não ataque a pessoa. Ataque o problema. Porque o problema é o que é a questão ali naquele caso. Alguma pergunta, algum comentário? Está dando para entender tudo claramente? A pessoa não é o problema, não. A pessoa tem problema, a pessoa não é o problema.
Mas não existe uma pessoa que seja o problema, não, seu Zé. Existem pessoas que têm problema, os mais variados, mas que seja o problema, não. Ok. É verdade. Alguém falou comigo? Ah, é porque eu pensava... Muita gente nessa igreja com um nome bonito, né? E em quarto lugar, irmãos, não tem mais muita coisa. Eu acho que no máximo em 10 minutos a gente conclui. Então, tenha paciência para no próximo domingo eu poder trazer outra coisa. A gente vencer isso aqui. 3 regras. Qual foi a primeira? Segunda regra. Terceira regra. Quem é o problema? O problema é o problema e não a pessoa. Ok? O que, não quem, né? Em quarto lugar, haja, não reaja. Haja, não reaja. Irmãos, reações são atitudes que a gente deve tirar. Reações em momentos inadequados. E o que são essas reações no texto? Vamos ler novamente o texto. Alguém lê aí o versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmia, e venha assim pela malícia. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. O que é que tira aí? Essas coisas aí. Tá vendo? Eu estava fazendo um laser aqui. Tem que tirar isso aqui, então. Reações aí. Esse texto vai descrever algumas reações possíveis que você não deve ter. Primeira delas, amargura. O que é amargura? Amargura é estar amargurado. Essa é a melhor definição. Vamos terminar por aqui agora. Alcançamos o ápice. Você é o problema. Estou brincando. Pronto. Amargura, bem simples. Recusar tratar alguém como que se a pessoa não tivesse lhe feito mal. Então o Cláudio disse assim, pastor, você está gordo. Aí eu, meu Deus, eu estou gordo. Você está sendo muito generoso, Cláudio. Mas imagine que eu me magoo com isso. Estou gordo, Cláudio. Aí o Cláudio chega depois e diz assim, pastor, naquele dia eu disse que você estava gordo. Me desculpe, eu não deveria ter usado essa expressão, não. Eu deveria ter dito que o senhor era fofinho. Aí eu, tá bom, Cláudio, tudo bem. Mas toda vez que eu olho para o Cláudio, eu penso assim, me chamou de gordo, né? Aí, ó, nunca vou esquecer. Eu morro, esse corpo que até errado de comer. Irmãos, isso aí é uma prisão. Uma prisão. Todo mundo aqui, se você for próximo, vai bater em todo mundo. Quer que uma pessoa lhe magoe? Seja amigo dela. Eu vou lhe magoar se você for meu amigo próximo. Todo mundo magoa todo mundo. Então, viver amargurado é uma prisão. Então, não reaja com amargura. Me fez o mal, reagi. Amargura, não. Outra reação possível, ira. O que é ira? É explosão de raiva. Querer quebrar tudo. Querer quebrar até a cara da pessoa, se vacilar. Não pode ser assim. Não reaja dessa forma. Essa é a pior comunicação possível. Você querer comunicar ali o seu punho com o rosto da pessoa. Não existe isso. Cólera. O que é cólera? Cólera é indignação ou inimizade que procura vingança. É a ideia de uma queima lenta. Você já ouviram a expressão matar na unha? Isso aí é cólera. Você fazendo mal toda vez que pode. Ah, é? Chamou de gordo? Entenderam? Gritaria. O que é gritaria? Condenação áspera, disputa, contenda pública, briga. Eu, gordo! Eu não sou gordo. Sou fofinho. Blasfêmia, palavras que machucam ou abusam. E malícia, o desejo de machucar o outro ou ver sofrer. Ah, se furasse os 4 pneus do carro. Eu não queria que acontecesse muito, não, só que quebrasse uma perna. Aquele desejo positivo que as pessoas guardam no coração. Então, não reaja assim quando você sofreu o mal. Haja, não reaja. Em vez disso, seja bondoso, ajude, seja bem educado, seja compassivo, ou seja, literalmente de coração bom, misericordioso, que dá simpatia, perdoe,
Dê para as pessoas o direito de não terem essa culpa prolongada por toda a vida. Conflitos, irmãos, acontecerão. Mas quando os conflitos acontecerem, lembre-se dessas 4 regras aqui. Você deve, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, atacar. E em quarto lugar, você deve agir e não reagir. Por fim, como desenvolver uma boa comunicação? Número 1, faça da palavra de Deus sua base. Irmãos, se você não estiver orando todo dia lendo a Bíblia, sua comunicação só vai piorar. Não espere colher bons frutos se você não semeou boas sementes. Não espere. Ore pedindo auxílio divino. O que é que diz Tiago 1, 5 e 8? A gente já estudou esse texto no ano passado. O que é que diz? Vai ser aberto aí. Alguém leia, por favor. Só até o 8. Peça a Deus. Talvez hoje seja a noite você chegar em casa e dizer, Senhor, você diz assim, meu Deus. Tem vezes que a gente ora e diz assim, Senhor, que Deus abençoe. Acontece assim, Senhor, eu percebi hoje que a minha comunicação está te desagradando totalmente. Que eu não estou conseguindo me comunicar adequadamente, que eu estou pecando no meu falar. Me ajude, Senhor. Leia a Bíblia e peça, irmãos, que vai ser dado a você. Você pode ser conhecido hoje como uma pessoa descontrolada no meio da sua família, pelo seu marido, pelos seus amigos, mas isso pode mudar. E você está a uma oração de distância desse status. Talvez esse é um processo que vai demorar, talvez não vai ser algo imediato, você vai ter que se adaptando, enquanto age assim, você vai ser ferido e você vai ferir outras pessoas. Mas enquanto esse dia não chega, lute, ore, em algum momento, nem que seja na eternidade, Deus vai lhe ajudar a se comunicar adequadamente. Em terceiro lugar, estude o comportamento de Cristo, a comunicação de Cristo, e imite. 1 Coríntios 11, 1 diz, sede também vós, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imite Cristo. Olhe como Jesus se comunicou, se comunica igual. Em último lugar, se afaste de influências ruins. Provérbios 13, 20 diz o quê? Alguém leia, por favor? Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Pronto. Ande com pessoas que se comunicam mal, que você vai ver o que vai acontecer com você. Daqui um dia você não sabe mais chamar as pessoas pelo nome, não. Os palavrões vêm à torta e à direita. Você, rapaz, que é isso que eu estou falando? Que música é essa que eu estou cantando? Eu nem gosto de funk. Por que eu estou cantando isso? Ande com influências más e você vai ser mau. Então, irmãos, assim você vai desenvolver uma boa comunicação. Faça da palavra de Deus sua base. Ore pedindo auxílio divino. Estude o comportamento de Cristo e imite, e se afaste de influências ruins. Comunicação, irmãos, é transmitir uma informação a outro. Ela envolve o seu tom de voz, suas palavras, ela envolve sua linguagem não verbal. E você só vai poder ter uma boa comunicação nesse mundo se você se enquadrar aos padrões que esse livro aqui expõe. Se você não se enquadrar nesses padrões, você vai ser um péssimo comunicador. Vai destruir em muitos níveis a sua própria vida e vai trazer para a sua companhia o sofrimento. E aí, como é que está a sua comunicação? Mude. Ou continue no caminho que você vai, se você vê que está seguindo esses parâmetros. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento hoje de imersão nesse assunto, muito obrigado, porque eu sei que é um assunto muito relevante, é um assunto que é útil
É um assunto que todos nós deveríamos refletir. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Abençoe a igreja, é o que eu te rogo, em nome de Cristo. Amém.